Boa tarde a todos. Como devem ter notado, não estou em casa nem no escritório. Eu não estou em Los Angeles, estou em Tóquio, que fica no Japão, com 2 netos, com quem viemos para cá por 10 dias nessa viagem, antes que eles voltem a estudar na escola. Então voamos por cerca de 11 horas de Los Angeles até Tóquio. E durante esse tempo aconteceu um monte de coisas. O celular, naturalmente, está ligado, a internet funciona. Então, resolvi comentar esses acontecimentos. Este é o nosso hotel, onde vamos ficar nos primeiros 4 dias. Depois, vamos para lugares como Kyoto, Asaki, Fuji e outros semelhantes. Bom, tudo bem, vamos começar. Estamos tão acostumados à luta constante entre a esquerda e a direita que já esquecemos como são os projetos de lei que são promovidos por ambos os partidos. No auge da guerra constante entre o democrata e Trump, de repente começaram a ser discutidos projetos bipartidários conjuntos no Congresso. Ou vamos chamá-los de projetos apartidários. Surgiram 2 e depois, se não me engano, mais um, já são 3 projetos que estão relacionados à China, que são, digamos assim, uma união de democratas moderados, que não são muito radicais, nem globalistas, nem comunistas, e praticamente todo o espectro do Partido Republicano apoia. Naturalmente, os republicanos também têm seus radicais, que de um lado gritam demais, do outro lado gritam de menos. Bom, como sempre. Vale ressaltar que esse não é o primeiro projeto desse tipo, porque há pouco tempo, Leslie Graham e o senador Blumenthal prepararam um projeto no qual participaram. 85, agora já dizem 86, se juntaram, ou seja, 86 senadores de 100. Isso é praticamente inédito. E o projeto de lei sobre multas para países e empresas que ajudam a Rússia a destruir a Ucrânia. E apesar de toda essa brutalidade, ódio, até mesmo, digamos, pedras nas ruas, incêndios de carros, Teslas e ataques à polícia de repente por trás disso tudo, os membros do Congresso se uniram, por assim dizer, nessa exigência de conter a China. A união aconteceu devido aos métodos absolutamente bárbaros com que a China reprime as minorias étnicas no país. Como eles lidam com qualquer dissidência por lá, com as constantes ameaças da China de tomar Taiwan. Ou seja, a China cresceu a partir de um dos países mais relativamente pacíficos, na verdade. Porque a história da China é de ataques constantes contra a China, por assim dizer, quase nunca foi quem atacou. E agora eles se tornaram um dos maiores violadores dos direitos humanos do planeta. Além disso, a retórica da China, nos últimos anos, mudou e passou a incluir apelos para dominar o mundo inteiro, algo que a China nunca quis fazer em toda a sua história e nunca tentou. Aliás, sim, talvez quisessem, mas nunca tentaram. Mas, na verdade, o chinês e o comunista chinês são 2 coisas bem diferentes. 2 projetos de lei. Além disso, o terceiro está em andamento. Isso, claro, ajuda Trump em seus esforços econômicos, na luta econômica, eu até diria na batalha, talvez seja melhor dizer assim, na disputa, na resistência, na luta. O horror com a China. Na verdade, Trump cercou a China, claro, com seus parceiros que nós vamos proteger, ou seja, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Vietnã, Austrália, com quem os chineses estão tentando muito nos colocar contra eles. E provavelmente o mais doloroso para a China é a Índia. Com o Paquistão também tudo ficou mais complicado para a China, até porque nós os obrigamos a assinar um tratado de paz com a Índia, enquanto a China os incentivava a lutar. Bem, por razões óbvias deles mesmos. Outro ponto de convergência de interesses entre democratas e republicanos é a compra de terras agrícolas nos Estados Unidos da América pela China. E muitas vezes essas terras ficam próximas das nossas bases militares e de vários centros tecnológicos. E suspeitamos que isso não é por acaso. A China realiza ativamente trabalhos de inteligência, ou seja, espionagem no nosso entendimento, incluindo roubo de tecnologias, ataques cibernéticos a infraestruturas, monitoramento de pesquisas em universidades, instituições científicas e coisas do tipo.
Acho que fazemos igual. No dia 12 de agosto, Trump marcou como o dia da decisão. E nós temos uma chance de chegar a um acordo. Ou devemos ignorar a posição da China e impor nossas próprias tarifas e sanções? Estamos esperando 90 dias que terminam em 12 de agosto. Por enquanto, reduzimos nossas tarifas por esses 90 dias. Bem, lá é muito, de 135% para 30%, e a China reduziu suas tarifas, que anunciou, de 125% para 10%. Então, esse período termina em 12 de agosto. No entanto, uma série de produtos chineses está sujeita a tarifas especiais. Por exemplo, carros elétricos. Sabemos que há um enorme subsídio para carros elétricos lá. Portanto, digamos 100, 2,5%, painéis solares 50%, chips chineses 50% e assim por diante. Os Estados Unidos da América suavizaram por enquanto o controle de exportação para o comércio com a China. Permitiram exportar de nós para eles e deles para nós. Os chips de inteligência artificial, isto é, chips com inteligência artificial, o que foi realmente muito doloroso para a China. China tenta chantagear os Estados Unidos da América utilizando metais de terras raras. Bem, claro, isso existe de forma séria, mas a cada dia, por assim dizer, o perigo disso diminui. Porque, em primeiro lugar, nós chegamos a um acordo com o Congo quando fizemos o Tratado de Paz. Ajudamos lá. Eu diria que chegamos a um acordo com eles. Eles estavam em guerra com Ruanda há 30 anos. Ela se chama DA? No Congo. Acho que há toda a variedade de minerais de que precisamos. Na Ucrânia também há todos os minerais de que precisamos. Mas lá os lados simplesmente não querem acabar com a guerra, apenas parando. E, em geral, por isso não se sabe quando esses minerais estarão disponíveis. A China tinha algumas ideias sobre como poderia se desenrolar a luta de Trump contra o mundo inteiro. Eles esperavam que o Japão não aceitasse os termos do comércio, que a Índia fosse um parceiro mais complicado, por assim dizer. As negociações se arrastariam por anos. O principal é que eles tinham certeza de que a União Europeia, por causa da sua estrutura interna, com 20, 27, de repente esqueci quantos, 30 países, a União Europeia não conseguiria chegar a um acordo com o Trump. Isso, aos olhos de muitos, seria uma traição aos interesses da Europa. Além disso, se render ao bandido Trump seria horrível. Como sabemos, Índia, Japão, União Europeia estavam entre os primeiros signatários. E o Reino Unido também, então, o que acontecia há décadas era vantajoso para eles. Mas quando surgiu a questão de insistir e lutar por algo que claramente não era vantajoso para os Estados Unidos da América e ter uma guerra comercial com Trump, eles decidiram que é melhor uma paz ruim do que uma ótima guerra. Estamos em uma guerra de desgaste econômico, não me refiro a armas e mísseis. Eles conseguiram os Estados Unidos da América prontos para continuar defendendo-os da mesma Rússia e do mesmo China. Ou seja, ao fazer um acordo comercial, eles também recebem o nosso guarda-chuva, por assim dizer. Agora vamos analisar os conflitos mundiais. Hoje no planeta existem 3 forças, cada uma capaz de influenciar a vida de todo o mundo à sua maneira. China, Rússia e Estados Unidos. Há também a Turquia, mas ainda não alcançou o status de escala planetária. A Índia, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, talvez até um pouco mais, na minha opinião. Mas, por enquanto, eles ainda não vão além de potências regionais. Aliás, nem sempre vence o mais forte, o mais musculoso. Normalmente vence o mais astuto, inteligente, previdente, aquele que sabe fazer planos. Até agora, na Turquia e na Índia, não vemos esse mais astuto. Embora digam que Erdogan seja o líder lá, ele comete erros sérios de vez em quando. Agora vou explicar o que quero dizer, não com erros, mas com um líder sério. Digamos que na União Soviética apareceu em sua época um gênio, chamem-no de gênio do mal, mas ainda assim um gênio, Iosif Djugashvili, conhecido como Stalin. Naquela época estavam na moda vários apelidos por lá, Molotov, Kamenev, Stalin. A União Soviética, uma das 3 ou 4 potências mundiais da época, ao lado dos Estados Unidos da América, Alemanha e Inglaterra, teve um plano genial elaborado por Stalin para que os Estados Unidos da América e a Inglaterra a ajudassem a conquistar o mundo. Algumas coisas depois não saíram como planejado.
Vou revelar o segredo, isso não saiu como planejado. Subitamente, os Estados Unidos da América obtiveram a bomba atômica e demonstraram seu funcionamento. Mas ainda precisamos chegar até ela. Vamos falar sobre as coisas anteriores primeiro. O plano de Stalin tinha um objetivo simples: conquistar toda a Europa e depois, como dizem, ver o que acontece. Mas entrar na Europa, enviar tropas. Tropas, sim, entrar na Europa significava confronto com a própria Inglaterra, com os Estados Unidos. E o que deveria ser feito? Foi aí que a genialidade de Stalin entrou em ação. Primeiro, ele teve a ideia de criar um líder fanático em algum dos grandes países europeus, e a Alemanha se mostrou o melhor candidato. Por quê? Porque lá havia um barril de pólvora, o povo não gostava nada do que estava acontecendo depois da Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, que após a Primeira Guerra Mundial se rendeu, e os vencedores da Entente proibiram a construção de um exército, proibiram o acesso ao mar e cortaram a possibilidade de enriquecer às custas das colônias. E a população, sofrendo com isso, ainda sendo instigada por vários, digamos assim, atores políticos, queria revanche. Já ouviu falar de revanchistas? Então, aqui está. Então, no país da Alemanha, formaram-se 3 blocos: democratas cristãos, comunistas e socialistas de orientação nacionalista. Eles eram esses nazistas, socialistas nacionais, eram muito agressivos, exigiam revanche, e então encontrar a verdade com a força do punho, como de costume. Na verdade, realmente, a Entente os afastou de uma vida boa, os magoou, os separou de Maria e coisas do tipo. Por isso tinham motivos para se sentirem ofendidos. Pode-se dizer que eles são culpados pela Primeira Guerra Mundial, mas essa é uma questão bastante controversa. Durante as eleições para o Bundestag, nenhuma dessas 3 forças políticas conseguiu obter 51%. E todos tinham certeza de que os nazistas, os nacional-socialistas que estavam na liderança, não conseguiriam formar um governo, porque eles não conseguiriam obter 51%. E que os comunistas e os democratas cristãos iriam se unir. Mas a chegada de Stalin, quer dizer, mudou algumas coisas. Ou seja, a chegada, a ordem de Stalin, eu diria até, mudou alguma coisa. Stalin proibiu naquela época, por assim dizer. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era meio que a líder e dona de toda essa internacional comunista. E Stalin podia se dar ao luxo de comandar todos os partidos comunistas do mundo. Porque eles também, digamos assim, pagavam dinheiro para eles, davam apoio e ajudavam até com assassinatos também. Então, por ordem de Stalin, os comunistas saíram da coalizão e Hitler se tornou o primeiro-ministro da Alemanha. Então, o próximo passo. Stalin apoiava o desejo da Alemanha de recuperar todas as terras perdidas, fornecendo a Hitler fontes de energia, metais e tudo aquilo que a Alemanha não tinha. Aliás, Stalin sabia que, sem ele, os tanques e aviões da Alemanha não funcionariam e que novos tanques e aviões não seriam produzidos. O próximo passo foi enganar a antiga Entente, dizendo que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era muito fraca e que Hitler poderia facilmente conquistar todo o país. Foi encenado um espetáculo chamado Fiasco Finlandês, onde soldados soviéticos desarmados se jogavam diante das balas dos finlandeses, criando a impressão de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era fraca, não tinha armamento suficiente e não possuía militares treinados. Os Estados Unidos da América e a Inglaterra ficaram realmente assustados. Aliás, ficaram muito assustados. Porque um Hitler que conquistasse a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e obtivesse recursos energéticos e soldados da Sibéria era absolutamente inaceitável para eles. E o Ocidente começou a cortejar Stalin de todas as formas para que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrasse na guerra contra a Alemanha. Stalin preparou 2 milhões de soldados, sendo que 1 milhão eram justamente esses do Pronto para o Trabalho e Defesa, jovens do Pronto para o Trabalho e Defesa. Pronto para o Trabalho e Defesa, principalmente para a defesa. Sabiam atirar. Os jovens começaram a saltar de paraquedas, cavar trincheiras, participar de ataques e assim por diante.
Ele criou uma grande quantidade de armamentos discretamente em fábricas desconhecidas pelo Ocidente. Então, Stalin informou a Churchill e Roosevelt que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não tinha recursos e para o país começaram a chegar armas, aço, alimentos, caminhões, tudo só para que a Alemanha não conquistasse o território da União Soviética. Isso é como agora, né, o pavor da união entre China e Rússia, né? É praticamente a mesma coisa, você sabe, o fim. Com a ajuda americana, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas venceu a guerra, ocupou Berlim e começou a se preparar para conquistar o restante da Europa. Como aconteceu o inesperado? Os Estados Unidos da América mostraram que podiam alcançar Iósif Stalin em qualquer abrigo antiaéreo em Moscou, usando a bomba atômica. Depois da primeira em Hiroshima, Stalin ficou atônito. Depois da segunda, em Nagasaki, ele cancelou a operação ofensiva das tropas soviéticas na Europa. Ou seja, até mesmo um gênio pode ser contido, mas nem sempre. Claro, Gengis Khan foi um gênio, Khan Átila foi um gênio, Napoleão também. Em outra área temos Arquimedes, Aristóteles, Galileu, Einstein e provavelmente o mais importante para o desenvolvimento da nossa civilização, um homem chamado Isaac Newton. Todos eles foram gênios. Incrivelmente sortudos, senhoras e senhores, isso é uma sorte incrível. Como costumavam dizer na minha juventude na cidade de Leningrado, pelo bilhete de bonde. Nós tivemos a sorte de ter um gênio como presidente, mas tivemos sorte em dobro. Ele não quer se tornar imperador do mundo. Ele quer se tornar o melhor presidente da história dos Estados Unidos da América. Pois é, eu disse, tivemos sorte. Donald J. não aprova quando as pessoas se matam. Ele não gosta disso, mas não sabe o motivo. Teoricamente, os políticos geralmente não ligam, mas por algum motivo esse aqui não gosta. Por isso, ele começou a implementar novas regras para resolver conflitos. Não com pedra e porrete, como de Caim a Abel até os nossos dias, mas com pressões econômicas. Então, se você matar pessoas, eu não vou deixar você entrar no mercado dos Estados Unidos da América, ou seja, no nosso mercado. E, de repente, Índia e Paquistão pararam de guerrear, Congo, Tailândia pararam de brigar com Camboja, porque algum cara lá em Washington disse que, se eles continuarem brigando, ele não vai deixá-los entrar nos mercados dos Estados Unidos da América. Bom, parece meio absurdo, né? Eles acordaram suando frio após a mensagem dele. Papai Donald vai cortar o galho onde todos estão sentados. Sim, então logo disseram, não é assim, já dá vontade de atirar. Sim, mas a gente pode não atirar. Aqueles que fabricam e vendem armas nos instigaram. Ah, se não nos deixarem chegar ao maior pedaço do bolo, então não vamos lutar. Que punição estranha é essa de não deixar entrar no mercado dos Estados Unidos da América? Ora, nos Estados Unidos da América vivem 4% da população mundial. Grande coisa. É simples assim. Não importa o que os invejosos digam, os Estados Unidos da América não produzem nada, não tem nenhum produto bom e coisas do tipo. Sabe o que não mente? As estatísticas podem ser apresentadas de várias formas, mas não mentem. 4% da população mundial vive nos Estados Unidos da América. Bem, teoricamente deveríamos receber então 4% do giro mundial de dinheiro. Bem, 5, 3, 6, mas nada disso. Cerca de um quarto, 24% do dinheiro mundial vai para os Estados Unidos. Todos querem comprar algo de nós, que bobos. Não produzimos nada, mas eles sempre querem comprar algo. 24% de todo o dinheiro que circula pelo planeta. E depois, então, todo mundo corre para cá para vender para a gente. Certo. Por quê? Possuímos muito dinheiro, 24% de todo o dinheiro do planeta está conosco. Aliás, a gente gasta mais do que recebe. Agora estamos iniciando o combate a isso também. E se os americanos disserem, agora ninguém mais vem aqui, não vendam mais nada, para onde eles vão mandar seus produtos, onde vão ganhar dinheiro, como vão comprar uma vida boa? Estou me referindo a políticos, líderes e similares. Mas você vai dizer que na China vive uma população 5 vezes maior? Sim, vive. Do que nos Estados Unidos da América, a China é um mercado 5 vezes maior em população? Não, senhores. Vejam, é o seguinte. Vamos comparar as três forças, aquelas sobre as quais conversamos.
O maior território do mundo, com todos os recursos minerais, é a Rússia. O maior complexo industrial do mundo, com 1,5 bilhão de habitantes, trabalhadores e obedientes à lei, é a China. E 350 milhões de americanos, metade dos quais são negros, latinos, vindos sabe-se lá de onde. E imigrantes não muito instruídos, buscando uma vida melhor, mas que ainda não sabem como ganhá-la. Então, por que o mercado dos Estados Unidos da América, porque o mercado dos Estados Unidos da América é o principal mercado do planeta? Porque o poder de compra de um morador dos Estados Unidos da América é dezenas de vezes, pelo menos dezenas de vezes maior do que o de um russo ou de um chinês. Vamos começar pela Rússia. Contrariando o que dizem, a Rússia possui indústria. Os russos não vão dormir com fome e não andam em trapos. Ou seja, a Rússia vende alguma coisa e existe graças a esses recursos. Então, o problema dela na Rússia é que ela está apoiada em uma perna só, e essa perna se chama recurso mineral. E a Rússia depende total e completamente das oscilações do preço desses mesmos minerais. Quanto mais guerras e conflitos houver no planeta, maior será o preço dos minerais. Porém, em caso de guerra global, a demanda por portadores de energia cai, reduzindo os lucros mesmo com preços elevados. Ou seja, é por isso que a Rússia quer incêndios pelo mundo todo e os provoca naturalmente, mas não quer guerras globais. A Rússia pode ser facilmente parada, reduzindo os preços dos portadores de energia ou fechando seu acesso a certos mercados. Por isso a Rússia depende tanto dos compradores, como a China, e tem tanto medo da concorrência, tipo os Estados Unidos da América, os sauditas e outros. Na Rússia não há diversificação da produção. Além disso, todos que trabalham no setor de recursos minerais, na verdade, são as únicas pessoas que realmente conseguem comprar algo do exterior. E todos que não trabalham nesse setor não têm condições de adquirir produtos estrangeiros. 3/4 da Rússia não tem condições de comprar nada além de produtos russos de baixa qualidade e primitivos. Eu entendo que agora vão me criticar, vão dizer que a Rússia produz produtos que não são primitivos. Descubra quanto ela roubou para poder produzir isso, e tudo o que ela faz, por assim dizer, sozinha, é uma produção caseira. A imensa Rússia, com 140 milhões de habitantes, é um mercado várias vezes menor do que a Califórnia, com seus 40 milhões de habitantes, e é um mercado pouco confiável. Porque amanhã os preços do gás e do petróleo podem cair, e a Rússia pode não conseguir comprar nada de ninguém. A China, por outro lado, produz absolutamente tudo, mas não possui recursos naturais próprios. Mas a China também tem um probleminha. Esse país é um enorme campo de concentração com uma produção poderosa. Mas os prisioneiros não podem comprar absolutamente nada. Não, eles não têm com o que fazer isso, nem próprio nem de outros. A China depende das exportações para os Estados Unidos da América e Europa, embora de forma limitada. Ou seja, não, a China vai desabar. Ele também se apoia em uma só perna, em algo novo, assim como a Rússia. Sim, talvez ele esteja um pouco melhor posicionado do que a Rússia, mas o princípio é o mesmo. Só se desenvolve aquilo que é vantajoso para a liderança do Estado. Para a população, isso é apenas sobrevivência, na qual, além do pão, talvez agora tenham surgido alguns espetáculos adicionais, mas não há nenhuma perspectiva. Então por que se esforçar? Ninguém lá se esforça. Os escravos sempre trabalham muito pior do que aqueles interessados nos resultados do trabalho. E agora, como o SH é diferente? É uma bagunça total, né? Cada um faz o que quer, compra de quem quer, vende para quem quer, define o preço sozinho. E quando dá certo ele ganha, mas quando não dá certo ele perde tudo e vai à falência sozinho. Para si mesmo, né? O lucro é dele e o prejuízo também é dele. Claro, isso está longe de ser um mercado livre. Senhoras e senhores, o governo socialista rouba tanto quanto pode e do jeito que pode. 50% é tirado do salário, depois mais 5 a 10% como imposto sobre vendas, depois mais 5 a 10% como vários impostos sobre propriedade, pelos quais já pagamos, impostos, depois impostos sobre estradas, sobre escolas, sobre gasolina. E para ajuda ao Camboja. Por quê?
Os partidos democráticos e republicanos enviam dinheiro para o exterior, facilitando que nos roubem. Mas sabendo disso, mesmo assim damos de 50% a 70% do nosso salário para um tio faminto e ganancioso que se chama Estados Unidos da América, ou Congresso, ou governo. Nós conseguimos produzir tudo em quantidades incríveis, com uma qualidade impressionante e a um preço razoável, e tanto que 24% de todo o fluxo de dinheiro do planeta vem correndo para cá, para comprar isso de nós. Ninguém os obriga, ninguém aponta uma arma para eles. Para sabotar nossa economia, aqueles que estão de fora só podem fazer isso, nada mais. Ou seja, Obama, Hillary, Biden e outros fizeram exatamente isso, destruíram o país por dentro. O controle centralizado, mesmo sem intenção, sempre leva ao colapso econômico. Não há alternativa, senhoras e senhores. Atualmente, liderando os Estados Unidos da América, está um gênio determinado a restaurar a liberdade e o livre mercado no país. Isso tornará o país incrivelmente rico, muito menos criminoso e verdadeiramente criativo. Entendo que isso soa inesperado, não é? A questão é que aquilo que já começa a se delinear nas formas do nosso futuro senhor, e após 6 meses de governo do Trump, isso já começou a se mostrar. isso é uma explosão. Explosão de criatividade, explosão de criatividade, explosão de experimentos, novas tecnologias, conquistas incríveis sobre as quais ontem nem se sonhava. O que pode nos parar? Isso é uma guerra nuclear. E Trump ensina ao mundo como resolver disputas e problemas sem brandir armas e sem enganar a população. Em transe. Ofensas, ódio, desejo de punir alguém terrivelmente mau que também está sendo alimentado em seu próprio país, em seu governo, com ódio e ressentimento. Trump ensina a gente como se fôssemos crianças pequenas, como se fôssemos ingênuos presos em nossos instintos mais primitivos. Embora pela idade já devêssemos estar passando para as séries mais avançadas da escola ou para a universidade. Nossa física avançou e criou meios de destruir toda a população do planeta, mas nossa consciência social permaneceu no nível do homem das cavernas. Certa vez, Marx e depois Lenin criaram um modelo de Estado chamado comunofascismo. Thomas Paine, Jefferson, Franklin, Adams e outros criaram um modelo de sociedade semilivre com um mercado semilivre. E como resultado, os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental surgiram da forma como existem hoje. E agora então, depois que Andrew Joseph Galambos fez suas descobertas, do meu ponto de vista, isso não é menos importante do que Marx ou Thomas Paine. Não estou dizendo que Marx é bom, já falei que os gênios podem ser do mal e tudo mais, mas ainda assim são gênios. Então, depois que Andrew Joseph Galambos criou o modelo teórico, e Trump, eu não sei se ele conhece Galambos ou não, mas está construindo um Estado não de capitalismo parcial, mas de capitalismo completo, ao mesmo tempo tentando impedir que as crianças que se empolgaram demais comecem um suicídio nuclear ou algo assim, para que parem de brincar com fósforos. Eu não sei se consegui transmitir a vocês, senhores, que estamos testemunhando algo absolutamente extraordinário. Não se trata de uma luta pela supremacia do estilo de vida americano ou pela superioridade econômica. É uma verdadeira remodelação do mundo, uma remodelação da consciência mundial. E a consciência sempre começa com o pensamento, depois vem a palavra e só então, como se diz, a ação. Ou seja, o que para os alemães foi Karl Marx na Alemanha, para os britânicos foi Thomas Paine nos Estados Unidos da América, e agora há uma reviravolta completa disso para os americanos, dos pés à cabeça, com Donald Trump. Isso é uma mudança absolutamente histórica na abordagem da convivência entre pessoas, estados, grupos, sociedades e assim por diante. Agora, senhoras e senhores, vocês percebem ou não, mas o mundo está mudando e essa mudança vai durar por séculos.
e vai determinar o curso da história da nossa civilização. Eu realmente espero que Trump consiga não só terminar seu mandato, mas também colocar para o próximo mandato alguém que continue seu trabalho, porque eu temo que mais 2 ou 3 anos não sejam suficientes. Por que eu disse 2? Porque depois começam as eleições presidenciais e aí tudo fica muito complicado. Mas eu tenho muita esperança de que nos próximos 7 anos nós consigamos não apenas corrigir os erros e tapar os buracos que foram feitos pelos Clintons, Obamas, Bidens e outros semelhantes, mas também girar as rodas da história, os ponteiros da história, não sei como dizer isso com mais precisão, porque já dá para ver agora em que direção estamos indo e isso é impressionante, inesperado e incrível.